Bom, boa tarde, pessoal. Depois do almoço, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre tributação de grandes fortunas. Principalmente, eu estou sentindo aqui da audiência que todos estão preocupados, afinal de contas, são grandes detentores de grandes fortunas, acredito eu, né? Primeiramente, eu vou falar um pouquinho mais do currículo, né? A gente tem aqui o Lucas Stankiewicz, que é um professor titular de Direito da University Jean Moulin Lyon Tuan, onde iniciou sua carreira em 2010. A sua experiência docente abrange diversos cursos em tributação e finanças públicas, enquanto sua pesquisa tributária se concentra em tributação internacional e procedimentos fiscais. Ele possui doutorado em tributação internacional pela Universidade Jean Moulin Lyon Tuan, bem como diplomas e certificados em direito francês, como também direito polonês e direito inglês, tanto na Universidade de Varsóvia como de Cambridge. Ele fez apresentações em conferências e publicou numerosos artigos em direito tributário e finanças públicas, tanto em francês quanto em inglês. Também lecionou no Brooklyn Law School, na Faculdade de Direito da USP, na Universidade do Reino Unido, da Hungria, da França, e faz parte do Conselho Científico da Seção Francesa do IFA, e é membro do IATLP e do IBDT também. Então, em relação ao Ricardo Mariz, o professor Ricardo Mariz nem precisa, na verdade, de apresentação, né? Fez Ciências Jurídicas e Sociais pela USP, é especialista em Direito Civil e é o nosso presidente aqui do IBDT, né? Além também de participar de diversas entidades, ABDF, IET, FE, SDT. Então, o professor Ricardo Mariz realmente não precisa de grandes assim, apresentações. A nossa Isabel Garcia Calixto da Fonseca, ela é Master of Law, né, que ela fez LLM, PhD em Direito Tributário de London, é professora de curso de especialização em Direito Tributário Internacional, professora do mestrado do IBDT. É membro também do IFA e do STEP, sócio na área de Direito Tributário do escritório HRSA. Rodrigo Maito, também um grande professor, mestre e doutor em Direito Tributário pela USP, é ex-conselheiro, ou seja, ex-juiz do CMT e ex-juiz do TIT, diretor e professor de mestrado em Tributação Internacional e também membro do Conselho Jurídico do Sinduscom e Ibradim. Então, também é sócio do Dias Carneiro Advogados. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa Fernanda Botinha Nascimento, que vai ser a nossa grande mediadora e debatedora aqui, que é mestrando em Direito Tributário Comparado pelo IBDT, é pós-graduada em Direito Tributário pela FGV, MBA em Gestão Tributária em Trevisan, e eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho mais e fazer a moderação dos debates. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Eu, muito rapidamente, gostaria de agradecer a coordenação do Congresso pela oportunidade preciosa de poder mediar um debate tão rico e, ao mesmo tempo, tão controverso. E também a todos presentes aqui nessa tarde quente de sexta-feira, que vieram prestigiar esses debates. E eu os incentivo que, desde já, se preparem, apontem a câmera dos smartphones ali para o QR Code, que consta no telão do nosso lado, porque teremos 3 apresentações e, durante um certo período, o QR Code estará indisponível. Mas, havendo tempo no final do painel, embora não tenhamos um Q&A hoje, nós endereçaremos as perguntas que forem formuladas. Bom, eu vou tecer muito brevemente algumas explicações sobre a estrutura do nosso painel. Ele está dividido em 2 rodadas de debates. Nossa primeira rodada, o professor Ricardo discorrerá sobre as controvérsias e dificuldades da imposição na lei doméstica do Brasil de consequências jurídicas decorrentes de trusts instituídos no exterior quando envolvam residentes no país. Após a palavra do doutor Ricardo, eu chamarei para os debates, daria a palavra ao professor Lucas, que vai nos elucidar sobre como tem sido a experiência da França na tributação dos trusts e quão complexa é a aplicação do sistema tributário de um país de civil law a essa figura contratual atípica, a legislação desses países. Logo após, a gente dará início a uma segunda rodada de debates, em que falaremos sobre, especificamente, iniciando aqui com a professora Isabel e depois o professor Rodrigo, sobre a tributação de grandes fortunas,
que é um tema que está muito acalorado no momento, especialmente após o Brasil lançar, no início do ano, a proposta, né, para esse ano em que preside o G20, de tributação das grandes fortunas como forma de financiar o enfrentamento das mudanças climáticas e pobreza extrema no mundo. E que angoriou a simpatia, inclusive, do presidente francês, que provavelmente será comentado aqui para o professor Lucas. E também, nessa rodada, chamaremos o professor Lucas para poder explicar sobre a perspectiva do direito comparado da França, como se dá a tributação da fortuna naquele país, já com histórico desde os anos 80. Então, sem mais delongas, vou iniciar a primeira rodada, chamando o professor Ricardo a palavra. Né, lembrando que há exato 9 meses foi promulgada a Lei 14.754, que pretendeu disciplinar a tributação de ativos no exterior detidos por residentes no Brasil. Né, e foi a primeira lei, de fato, no país a atribuir consequências jurídicas para trusts instituídos no exterior quando envolva pessoas físicas residentes no país. Certamente, professor Ricardo, essa lei enfrentará vários testes perante o judiciário brasileiro e no meio acadêmico, inclusive, e que tipos de controvérsias o senhor vislumbra serão suscitadas sobre os operadores de direito relativamente a essa matéria? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Professor Lucas, prazer estar consigo, os demais companheiros aqui da mesa. Bom, trust é um tipo de arranjo, na verdade, um contrato, que funciona bem na órbita privada. É um instrumento utilíssimo para sucessão, para proteção patrimonial. Enfim, no âmbito das relações pessoais, é um instrumento muito interessante. Ele tem várias modalidades, que varia de país para país, e mesmo nos Estados Unidos, de estado para estado. Mas tudo cessa, essa alegria de tudo funcionar bem, cessa quando se trata de tributação. Aí começa a complicação. Não é um problema brasileiro, é um problema que se verifica em outros lugares também. E decorre das circunstâncias específicas desse instituto, não é, em que a propriedade passa de alguém, do instituidor ou settlor, para o trustee, que constitui um patrimônio, que tem a plena disponibilidade, a plena gestão desse patrimônio, com vistas a objetivos futuros estabelecidos pelo trustee, pelo settlor, ou em algum outro instrumento também que costuma existir. É uma passagem, portanto, de patrimônio a título fiduciário, não é a título de doação. Né? O settlor não doa nada para o trustee, ele coloca o patrimônio, uma parte do seu patrimônio, com objetivos futuros estabelecidos no deed, na escritura de instituição do trust. Nós só temos uma figura parecida aqui no Brasil, que todos aqui conhecem, o fideicomisso. O fideicomisso tem uma similitude com o trust, também há uma passagem da titularidade de bens para o fiduciário, né, com o objetivo de futuramente beneficiar os fideicomissários. Mas, com relação ao trust, nós, agora já pensando um pouquinho em termos de direito tributário aqui no Brasil, nós já colocamos algumas perguntas, evidentemente, em função do que a Lei 14.704 estabelece. O que a lei estabelece? De uma maneira bem simples, bem rápida. Ela estabelece que a propriedade dos bens continua na titularidade do settlor. E prevê que, futuramente, quando houver passagem dos bens para os beneficiários, esse ato de passagem ou é doação, se for ainda durante a vida do settlor, ou é transmissão, sucessão, causa-mortis, se for pelo seu falecimento. A lei não estabelece, não tem nenhuma disposição relativa à incidência do ITCMD, do Imposto sobre Transmissão
gratuita ou por sucessão causa-mortes. Não tem. Aliás, eu falei uma coisa errada. Não é imposto sobre transmissão gratuita, é imposto sobre transmissão a título de doação. Ela não tem nenhuma palavra. E já de pronto se coloca uma indagação. Mas a lei federal poderia ter reflexos na legislação estadual competente para tributar doações e sucessão causa-mortes? Essa pergunta é curiosa, né? Porque a lei 14.754 não é uma lei complementar, e, portanto, não está exercendo aquele papel previsto no artigo 146 da Constituição. Mas a Constituição outorga à União Federal o poder, ou melhor, a competência exclusiva para legislar sobre direito privado. E quando a Lei 14.754 estabelece que haverá uma doação num determinado momento, ou uma sucessão hereditária em outro momento, ela está estabelecendo uma norma de direito privado, que repercute, sim, no âmbito da tributação estadual, como, aliás, acontece com qualquer tributo. Aliás, se nós não tivéssemos a lei, seria assim também, por força dos efeitos do contrato de trust. Nós sabemos que a vida econômica é regida pelo direito privado, né? E o direito tributário vem captar as manifestações de capacidade contributiva desse meio econômico, regido pelo direito privado, e estabelecer a tributação, as tributações que couberem ou nenhuma. Ora, isso pode decorrer de um contrato ou de uma norma legal, e se o contrato for regido por lei estrangeira, como são os contratos de trust, a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece que a lei estrangeira regerá as obrigações decorrentes desse contrato, e também estabelece que os bens existentes no exterior, esses bens são regidos pela lei do local onde são existentes. De forma que não é nenhum problema de nós, até agora, não termos tido nenhuma disciplina de trust na lei brasileira, mas temos já há muitos anos, claro, uma infinidade enorme de trusts. E as consequências tributárias decorriam do contrato. Pois bem, a Lei 14.754, ela não criou nada, ela não inventou. Ela praticamente transformou em norma legal aquilo que decorre do contrato, via de regra. Via de regra porque existem modalidades distintas, situações distintas. De forma que eu, pessoalmente, entendo que as disposições da Lei 14.754 não invadem competência dos Estados para legislar sobre TCMD. A Lei 14.704 não tem nenhuma norma falando em fraude gerador, base de cálculo desses tributos. Ela simplesmente diz, no mundo privado, nas relações pessoais, acontece uma doação ou uma sucessão, causa-mortes em tais e tais circunstâncias. E é curioso também que ela não estabeleceu que, no momento da vigência, do início da sua vigência, ocorreria alguma incidência. Não há previsão de incidência de imposto de renda, de TCMD ou de qualquer tributo, pela simples existência de trusts anteriores e o advento da nova lei. Eu falo isso porque, na época que a lei foi promulgada, muitas indagações surgiram se haveria algum fato gerador naquele momento. Bom, vamos avançar um pouquinho, agora pensando um pouco em termos de imposto de renda. O que a lei diz? A lei diz que o settlor continua a ser o proprietário dos bens, ele deve pagar o imposto de renda sobre os rendimentos que o patrimônio do trust gerar de 2024 para frente. Ela diz também que me perdi um pouquinho, desculpa. Pensando aqui no que eu ia falar, eu me perdi um pouquinho. Mas ela estabelece que o settlor continua proprietário e responsável, ou melhor,
contribuinte do imposto de renda sobre os rendimentos futuros gerados pelo trust. Aí uma pergunta que já, evidentemente, está na cabeça de todos nós aqui. Isso é possível? Na nossa legislação, no nosso regime tributário, em que o imposto de renda é informado pelo princípio da realização da renda, ou como diz o artigo 43 do CTN, da disponibilidade da renda. Sem disponibilidade da renda não pode haver incidência de imposto. A pergunta é, o settlor que entrega o seu patrimônio ao trustee, ele tem alguma disponibilidade? Vejam, a partir desse momento, ele deixa de exercer, estou falando em caráter geral, não é? Porque há situações diferentes, mas, em caráter geral, a partir desse momento, o settlor deixa de poder exercer os atributos da propriedade. Quais são os atributos da propriedade? Usar, gozar e dispor. Proteger. O settlor não faz mais nada. Ele pode emitir uma carta de intenções, as famosas letters of wishes, dizendo, gostaria que fosse assim, gerido assim o patrimônio, mas quem manda, quem tem plenos poderes, é o trustee. E é o trustee que adquire as rendas, que não são para ele, mas naquele momento ele tem a disponibilidade das rendas. Então já há um obstáculo aqui para a possibilidade da incidência do imposto sobre o settlor. A Lei 14.704, ciente desse obstáculo, estabelece que o settlor deve exigir do trustee, e que se faça alteração na escritura de doação, de trust, deve exigir a entrega dos recursos financeiros necessários para o pagamento do imposto de renda. Será que isto resolve o problema? Elimina a barreira constitucional e do CTN para a tributação? Eu tenho minhas dúvidas, não vou fazer afirmações definitivas aqui, mas tenho para mim que não é bem a situação que o próprio artigo 45, por favor, não vamos esquecer do artigo 45 do CTN. O artigo 45 do CTN define o contribuinte do imposto de renda como sendo o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Esse é o contribuinte. A lei poderia, eventualmente, colocar o settlor como responsável naquela sujeição passiva por responsabilidade ou por substituição tributária, como a gente costuma falar. Não poderia, porque quem seria o contribuinte? O contribuinte seria o trustee, porque ele que está recebendo a renda, ele que está tendo a renda. E isso está ocorrendo fora das fronteiras brasileiras, do alcance da legislação brasileira. Então, não vejo possibilidade de colocar ou de catalogar a obrigação que a lei estabeleceu para o settlor como sendo a de responsável tributário, aquele do artigo 128 do CTN. Não vejo essa possibilidade. Nem a lei pretendeu isso. Nem pretendeu porque ela diz o patrimônio continua a pertencer à pessoa do settlor. Então, a lei está entendendo que o settlor é o contribuinte. Mas é curioso, porque ele não tem disponibilidade da renda. Ele não está naquela situação que o artigo 45 do CTN estabelece como sendo aquela na qual se identifica uma pessoa como contribuinte, que é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza. De forma que nós temos aí alguns obstáculos, né? Temos alguns obstáculos e que ficam engrandecidos porque há uma multiplicidade de figuras de trust no Brasil, no exterior. Vejam, quando nós vamos à Lei 14.704, ela define o que é trust, ela define as principais figuras do trust, diz quem é o trustee, quem é o settlor,
enfim, ela define todas as figuras principais. Ela se baseou num modelo de trust, que eu diria que é muito igual, se não igual, semelhante àquele que está na Convenção de Haia, sobre trusts. Mas a verdade é que, na realidade, muitas vezes, eu arrisco dizer, mais da metade das vezes, pelo menos assim na minha observação, esse modelo não é seguido neste contrato de trust, naquele outro, naquele outro, naquele outro. Nós temos trusts, por exemplo, nós temos trusts em que o settlor não é residente no Brasil, ele é residente no exterior. Nós temos trusts em que não existe um settler. Acreditam nisso? Tem trust em que não existe trust. Não existe settler. O trustee faz uma declaration of trust. Institui o trust. Ele institui o trust. Não é? Nós temos situações em que o patrimônio colocado no trust, para atingir a sua finalidade, uma finalidade legítima, porque nós sabemos que trusts muitas vezes são utilizados para abusos, mas nós estamos falando disso. Para suas finalidades legítimas, há trusts que estabelecem barreiras intransponíveis para o trustee, e todas as pessoas envolvidas para lançar mão dos recursos que estão lá. Aquele dinheiro tem que ficar lá, aquele patrimônio tem que ficar lá, porque no futuro alguém quer que passe para um filho, para um neto, para um tataraneto. E eu, pessoalmente, conheço um caso em que você não sabe quem serão os beneficiários. Porque os beneficiários só serão quando acontecer um evento futuro incerto, e não a atual geração de filhos ou de netos do settler ou de alguém que tem algum envolvimento com o trust. Então, além daquele problema inicial que eu coloquei aqui, será que é possível cobrar imposto de renda? No figurino brasileiro do fato gerador desse imposto, nós temos, na prática, até para aqueles que querem cumprir a lei, grandes dificuldades. Porque, a não ser aqueles cujo modelo de trust seja igual àquele que está previsto na lei, nas inúmeras outras formas de trust que nós conhecemos, como é que eles vão fazer? Os beneficiários podem não ter nem ciência. Não, claro, os beneficiários podem nem ter ciência, diz a Fernanda, é claro, né? Mas, de qualquer forma, veja, esse é mais um ponto, realmente. Nós temos situações na prática muito estranhas, até para quem queira cumprir a lei. Então, eu não estou aqui pregando, não vamos cumprir a lei, vamos entrar em juízo, mas, como disse a Fernanda no início, certamente nós vamos ter inúmeras situações de judicialização com resultados absolutamente incertos. Nós aqui, acredito que esse universo todo de pessoas, nós todos temos a mania de emitir opiniões a respeito do direito tributário com base numa técnica, não, de interpretação, no conhecimento dos princípios do direito tributário. Infelizmente, nós não encontramos sempre isso nos tribunais. De forma que isso também significa que o futuro para os trusts é bastante conflituoso. Eu lamento não poder dar mais informações mais precisas. Não tenho competência para isso, mas agradeço a atenção de todos. Professor Ricardo, muito obrigada. Eu chamo agora o professor Lucas para comentar do ponto de vista da legislação comparada na França, né, professor Ricardo? A gente sabe que há pelo menos 13 anos foi instituída na França a obrigatoriedade de declaração de trusts havidos por seus residentes no exterior, e desde então a França enfrenta aí debates relativos à coerência, eventual coerência de sua legislação doméstica no que se refere a esses efeitos jurídicos atribuídos aos trusts.
Você poderia comentar um pouquinho como tem sido a experiência francesa e também quais seriam esses pontos mais controvertidos? Muito obrigado, Fernanda. Para começar, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para estar aqui hoje. Obrigado, professor Chueri, obrigado, presidente Ricardo Mares, obrigado, Luiz Flávio, obrigado, Rodrigo Maito e outras colegas. Muito obrigado também a Fernanda pela perfeita coordenação desse painel. É sempre um prazer para mim voltar para São Paulo, é para mim uma quinta vez aqui, nessa faculdade de Direito. Infelizmente, meu português não me permite dar uma conferência na língua portuguesa, portanto, vou continuar em inglês. So, switching now to English, well, the aim of my contribution is to illustrate, on the example of France, the difficulty of applying the tax system of a civil law country to trusts, and we've got very much the same issues which arise in France like in Brazil, except certainly for the federalism issues which we do not experience as much as you. So trusts obviously are unknown to French law in the sense that they cannot be created under French law like in Brazil. However, foreign trusts produce legal effects in France. So inboundly they can hold French assets, and outboundly, and this is what I will talk about, is that French residents can be settlers or beneficiaries of foreign trusts. There's never been a coherent body of law in France concerning taxation of trusts, foreign trusts. Even if an important reform was enacted in 2011. Well, this reform introduced wholly new and specific rules regarding the inheritance and gift taxes, and also the annual wealth tax regarding trusts. It also introduced mandatory trust reporting scheme, but it would be misleading to say that it coherently reformed the way France taxes foreign trusts in general. What should be stressed rather is that this law, 2011, has been adopted in the middle of the financial crisis with a stated objective to curb tax evasion, and the parliamentary report which was issued to justify the law said something like this: 80% of world tax evasion goes through trusts. Whether it's not true or not, I will not discuss, probably not, but clearly this gives you the context of the adoption of the text. So in France, without much coherence, the approach remains proper to each tax and exemplifies a phenomenon that we refer to in France as autonomy of tax law vis-à-vis private law. A French professor, Jean-Pierre Le Gall, has brilliantly summarized this approach with respect to trusts when commenting on the 2011 Act. He said this: the legal reality of trusts is largely ignored. For each tax concerned, the trust is stereotyped, reconstructed in a totally artificial way, ignoring the rights between the assets and the parties involved in the trust. The French-style trust is totally disconnected from its substratum, be it a revocable or irrevocable trust, discretionary or not, testamentary, grantor trust, whatever. So the only express across-the-board input of the 2011 Act is the definition of trust for all tax purposes, and this definition is in line with the Hague Convention that France, by the way, has signed but not ratified. And it is even broader. It can even encompass some legal arrangements other than trusts, such as, in particular, certain foundations of Liechtenstein. Well, given the time frame, I will have to focus on certain taxes only and on the reporting scheme. So first, with trust and income tax, there exists since 1936 a specific provision in the code taxing proceeds of trusts as income from securities.
such as dividends or royalty interests. That law aimed at allowing France to tax income from trusts that French residents could set up abroad to hold stocks and shares. And here, everything works as if the trust were a foreign corporation that distributes a dividend to a French shareholder. So therefore, the trust income is taxed under a sort of entity approach with two main consequences. So first, as a rule, there is no current taxation of undistributed income, whatever the nature of the trust. Grantor trust, accumulation, revocable, doesn't matter. Second consequence, the distribution of trusts proceeds is in substance taxed as a dividend, whatever the nature of the income that the trust could have realized. So currently this treatment is favorable because dividends today are taxed in France at a flat rate of 30% of income taxes. It must be stressed that only proceeds are taxed, and proceeds, produits, should be distinguished from the capital, namely the corpus of the trust. It means that if the trustee distributes the assets which were contributed by the settlor, this is not income, and in practice it requires that the trustee keep a form of accounting of the trust in order to distinguish between the two types of flows, between proceeds and capital. So as said, as a rule, undistributed income of a trust is not currently taxed in the hands of the beneficiaries, but this outcome can be reversed by the operation of a specific, what we have, a specific CFC-like rule for individuals, which were established in 1999, and the rule aims at taxing income accumulated in certain structures, including trusts, established outside of France, where structures benefit from a privileged tax regime. And privileged means 60% of the tax, less than 60% of the tax that would have been paid in France on the same income. So this is for the income tax incidence. So France taxes trusts as entities for income tax purposes. And now we move to inheritance and gift taxes. This was the main issue that was addressed by the 2011 Act, so the inheritance gift taxes and the annual wealth tax. Since the taxable events of those taxes are based on ownership, well, this is where most issues arise because of the tension between the common law and the civil law concepts. Now it must be stressed that in France, the financial implications of inheritance and gift taxes may be very significant. Well, to my understanding, in Brazil, those taxes are state taxes, and the state of São Paulo levies a 4% inheritance tax. Well, for us, the French, well, this is almost a non-taxation. So in France, the marginal rate in direct line can go up to 45%, and outside of direct line, it's 60% of inheritance tax. So there's really an issue, a financial issue for the taxpayers. So before 2011, the application of inheritance and gift taxes to trusts depended on the possible characterization of the transfer through a trust as a gift or inheritance in the French sense. So obviously there can be no match, legally speaking, but the case law was willing to, let's say, show some willingness to extend the concepts, especially that of an indirect donation, but clearly some trusts remained out of scope of taxation, and especially the irrevocable trusts that would not terminate upon the death of the settlers, of the intergenerational trusts. And now in sharp contrast with the income tax rules, which are based on an entity approach, in inheritance and gift taxes, we use rather a transparency approach,
look-through approach in the sense that the creation of a trust is a non-event and that assets remain with the settlor whatever happens. So the new regime has now two branches. So first, the trust can be characterized as a gift or inheritance under French rules. So this is where the old rules carry forward. And two, the new rules is where the transfer cannot be characterized as a gift or inheritance in the French sense. And here the new law introduces a new taxable event which occurs at the death of the settlor. So the taxable event occurs even if the assets remain in the trust, which may be the case for precisely the irrevocable intergenerational accumulation trusts, which continue despite the death of the settlor. And to make sure that every single generation in a trust is subject to inheritance tax, the law introduces a new concept of the beneficiary deemed to be settlor, or the deemed settlor. So for the application of the rules, the beneficiary who paid the tax becomes the new settlor for tax purposes. The taxing scheme which results thereof can be highly penalizing for the taxpayers. So first, if the respective shares of the beneficiaries can be determined, well, standard rules apply. The standard rules are harsh, Brazilian standards, but they are standard rules. However, if there is now a collective share that accrues to beneficiaries who are all descendants, but one cannot determine the precise share that would go to each beneficiary, when the settlor or the deemed settlor dies, a flat 40% rate is applied on the whole collective share. In other cases, a flat 60% rate applies, and this is a case whenever a collective part accrues to beneficiaries who are not descendants or an asset remains in the trust without being attributed to anyone at the moment of death. In addition to that, when the transfer cannot be characterized as an inheritance or gift, a flat 60% rate also applies whenever the trustee is located in a non-cooperative jurisdiction, and that's the best, when the settlor is a French resident and the trust was established after May 2011. So this provision, the last one, clearly aims at discouraging French residents from establishing certain trusts abroad, and I refer to intergenerational trusts which do not end upon the death of the settlor. But this provision seems unconstitutional to me, but it has not yet been tested before the Constitutional Court. So this is the inheritance tax. We also have an annual wealth tax in France. And we'll talk about it later as well. And here, the 2011 Act has established another fiction, notwithstanding the nature of the trusts, which may even be irrevocable and discretionary, the assets are always taxed in the hands of the settlor, or the deemed settlor. The problem, obviously, is that those settlors, but deemed settlors, may not enjoy any benefit from the asset because they gave away control over it to the trustee. Well, it does not matter. So certainly the Constitutional Court was addressed the issue here, and it upheld the constitutionality of the rule, but with the reservation that the taxpayer be given the possibility of proving that the assets confer on him no direct or indirect ability to pay. But the counterproof seems almost impossible, since the court added that the counterproof cannot result exclusively from the irrevocable or discretionary nature of the trust, so I don't know how the counterproof may actually be brought. Lastly, the 2011 Act also introduced a very harsh trust reporting scheme, which falls on the trustee,
which can be resident or non-resident in France, with respect to any trust which in substance has some connection to France. But the connection may consist just of assets in France, or of a trustee in France, or a settler, or any beneficiary resident in France. The reportable obligation includes not only the information about the creation of the trust, but also you have an annual declaration of the trust value that has to be subscribed to every year. Failure to comply results in a fixed sum penalty of 20,000 euro, and there used to be, alternatively, a proportional penalty of 12.5% of the asset value, of the assets of the trust, but this one has been declared unconstitutional by the Constitutional Court as a disproportionate penalty. So this is reporting, and in addition, a later 2013 Act established a public register of trusts that would be, that was the aim, available to anyone via internet. The Constitutional Court, however, declared it unconstitutional under the right to privacy. I mean, what was declared unconstitutional was the unrestricted access to the register. So the register remains in place, but is covered by tax secrecy. It must be mentioned here that in the EU, having a register of trusts or other legal entities is an obligation under the 4th EU anti-money laundering directive. But there was never any obligation to open the trust to register to the general public under this scheme. And by the way, recently there is a case from the ECJ saying that even for companies, the open access to the beneficial ownership register violates the Charter, EU Charter of Fundamental Rights. So to conclude, I'll take 1 minute to conclude with 17 minutes. So the problem for me with the French tax rules is not that they are autonomous tax rules which depart from private law. We obviously do not have the same constitutional constraints that Brazil in this respect. And if you look at common law countries, in fact, the common law countries have since ages struggled tax-wise with the trusts, since the Middle Ages as well. So, to use a VAT customs law analogy, a trust is a kind of a free port where potentially assets can remain forever without triggering taxable events. So common law countries also address that issue. I mean, through private law, they inserted the rule against perpetuities, and also several provisions, anti-abuse provisions in tax law can be found in the US or the UK particularly. But the problem with the French rules, rather, that they are probably, they have the overkill capacity, they are too radical in disregarding the legal nature of the trust, and on some points lack reasonableness. And last remark, with the French law, and when we look at the Brazilian law or the UK laws, for example, we are clearly experiencing uncoordinating rules, uncoordinated characterizations, which will necessarily result in cross-border double taxation. Thank you. Obrigada, professor Lucas. A pontualidade europeia sempre me surpreende, porque ele disse que ia cumprir exatamente 18 minutos e assim fez, para colocar 12 no próximo. Bom, acho que essa primeira rodada de debates foi bastante bem sucedida, né, em apontar as dificuldades e aí eventuais vícios de legislações domésticas de países de tradição de civil law, em tentar atribuir consequências jurídicas a trusts no exterior, que é uma figura que não é regulada na legislação doméstica. Espero que inspire toda essa plateia maravilhosa, que escreva bastante sobre o tema e que, quando levar a questão ao judiciário, que leve com maior riqueza de detalhes para que tenhamos uma jurisprudência igualmente rica no futuro.
Eu vou abrir, então, a segunda rodada de debates, que vamos falar sobre tributação sobre grandes fortunas. Lembrando aqui que, embora a tributação sobre grandes fortunas ela seja prevista na Constituição desde 88, né, ela nunca foi regulamentada no Brasil. Né? E, no entanto, algumas pesquisas recentes, temos aqui uma pesquisa, eu trouxe até minha cola, do Instituto Data Senado, do início de 2023, que diz que, atualmente, 62% dos brasileiros concordam com a tributação de grandes fortunas. E uma pesquisa mais recente, de junho de 2024, 3 meses atrás, da empresa Ipsos, que revela que 69% dos brasileiros apoiam também que seja incrementada a tributação para titulares de grandes fortunas. E que esse percentual seria semelhante à média dos países do G20, que seria de 68%. Apenas 13% dos brasileiros disseram discordar da ideia de que pessoas ricas deveriam pagar mais impostos sobre suas riquezas, 15% se mantiveram neutros e 3% não souberam responder. Apesar desse grande apelo popular e apoio à ideia da tributação das grandes fortunas, muitos países desistiram da instituição desse tributo ou flexibilizaram as suas regras de incidência, como a gente vai saber do caso da França, anos após a sua instituição. Isabel, começando pelas tuas explicações, o que a experiência internacional e os estudos mais recentes sobre a matéria podem nos esclarecer sobre os prós e contras da instituição e da gestão dos wealth taxes? E, após, Rodrigo, se você puder complementar no plano doméstico, quais seriam as dificuldades que o governo e o Congresso Nacional podem enfrentar caso cedam esse apelo popular, que está refletido nessas pesquisas, e empreguem esforços quanto à regulamentação do IGF. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Schweire, ao Luiz Flávio, ao Rodrigo pelo convite. É realmente uma honra estar aqui e compor uma mesa com o professor Lucas, professor Ricardo, que, enfim, para mim realmente é um privilégio enorme. A Fernanda pela organização perfeita e também a Tatiana. Muito obrigada. Bom, a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre imposto sobre grande fortuna, também falado wealth tax, enfim. E é um imposto que tem um apelo muito grande. Então, a gente vai começar aqui expondo um pouquinho sobre o contexto internacional, aí eu vou entrar na experiência internacional e depois o Rodrigo vai contextualizar com o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil da reforma tributária. E o que eu espero hoje? Eu espero deixar vocês com mais perguntas do que respostas, porque é assim que eu me sinto com relação a esse assunto. Então, vamos lá. Os dados recentes mostram que hoje a gente tem em torno de 3 mil bilionários no mundo, ou seja, a fortuna dessas pessoas cresceu muito mais do que a fortuna de um indivíduo nos últimos anos, desde 1987. E por que essa fortuna cresceu tanto mais? Enfim, porque a gente vai chegar nisso mais para frente, mas tem a ver também em como esse patrimônio é formado. E aí, esse acúmulo de riqueza, o que ele gera? Ele gera desigualdade. E aí, eu acho que, para a gente falar de desigualdade, a gente tem que olhar também um pouquinho dos números. Nesse gráfico aqui, se vocês repararem, essas barras, o que elas mostram? É uma barra por país, e o comprimento inteiro dela é até 10% da população daquele país. A parte azul escura é apenas 1%. Então, o que a gente vê? Que 10%, por exemplo, da população dos Estados Unidos tem mais do que 70% da riqueza do país, enquanto que 1% tem mais do que 30% da riqueza do país. Então, realmente, é uma concentração de renda grande. Só que essa concentração não é vista só nos Estados Unidos. Ela se repete em todos os países que a gente tem listado ali. E, tirando os Estados Unidos e o Reino Unido, todos os outros países listados são países que já implementaram o Wealth Taxation. E a gente vai chegar lá quando a gente começar a discutir um pouquinho da experiência internacional. Nesse contexto de super ricos, o que a gente teve, enfim, esse ano? A gente teve uma proposta multilateral feita no G20, a pedido do Brasil,
em que o economista Gabriel Zucman apresentou a proposta dele do quê? De incidir 2% sobre o valor do patrimônio de que bilionários possuíssem a partir de $1 bilhão. A tributação dessas pessoas com essa alíquota de 2% geraria uma riqueza de 200 a 250 bilhões de dólares por ano. Então, a proposta dele seria uma Annual Wealth Tax sobre o patrimônio de bilionários pelo mundo. E é interessante na proposta dele, e daí para nós, tributaristas, a forma como ele sugere a implementação dessa tributação. A primeira sugestão que ele coloca é que essa tributação sobre o patrimônio, você poderia descontar o imposto de renda que foi pago por esse patrimônio, porque o grande argumento dele é que a riqueza é tão maior do que a renda nesse tipo de patrimônio que a gente poderia ter essa tributação. E como ele sugere de você implementar essa tributação? Ele dá 3 sugestões. O relatório ele é bem preliminar, então isso é importante colocar. Existem vários pontos em abertos, e quando você analisa os dados, você vê que seria muito interessante se tivesse um aprofundamento do que está sendo apresentado ali. Então, quais são as formas que ele fala para implementar o Wealth Taxation nessa perspectiva multilateral? Seria um imposto de renda presumido, porque no relatório ele coloca que esses patrimônios cresceram, em média, 7,5% ao ano. Então, ele sugere um Presumptive Income Taxation sobre esse crescimento do patrimônio. A outra alternativa seria considerar mesmo como sendo um Wealth Taxation e assumir que a gente vai tributar patrimônio para aqueles países que há permissão constitucional e legal de implementar, por exemplo, uma tributação sobre grandes fortunas. E, por fim, um outro elemento que ele coloca de alternativa seria a gente instituir essa tributação sobre a renda, só que aí o que ele sugere é que se alargue o conceito de renda, que se inclua no conceito de renda a renda não realizada. Enfim, então, isso também é algo que, do ponto de vista constitucional e legal, traria muita discussão. E assim, a gente tem essa discussão do ponto de vista multilateral. E do ponto de vista individual, o que a gente já tem? Outros países já implementaram essa tributação do patrimônio. Se a gente olhar, em 1990, a gente tinha 12 países na OCDE que tinham esse tipo de tributação do patrimônio. A gente tinha a Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Finlândia, França, Islândia, Luxemburgo, Noruega, Suécia, Suíça e Espanha. Em 2017, esse número de países foi reduzido a 4. Então, a gente tem França, Noruega, Espanha e Suíça. Em 2024, restaram só 3. A situação específica da França, eu vou deixar para o professor Lucas discutir, porque ela é bem interessante, porque eles mudaram a forma como eles implementam esse imposto. E por que ele saiu da lista da tributação de Wealth Taxation? Porque a tributação se reduz agora à tributação de propriedade imóvel, que o professor Lucas vai explicar muito melhor do que eu, do sistema francês. Aqui nesse gráfico, a gente só mostra realmente a redução dos países da OCDE que tiveram a implementação, que pararam de implementar o imposto sobre grandes fortunas. E o que nos diz a experiência que a gente tem, tanto na Noruega, na Espanha e na Suíça? Que é muito difícil da gente comparar essa tributação. Por quê? Porque cada um desses países tem um regime totalmente diferente do outro. E além disso, o que a gente vê nessa implementação, quando a gente começa a analisar? O tipo de ativo que é tributado, as faixas de isenções, se você vai tributar um indivíduo ou se você vai tributar a unidade familiar. E outra coisa muito relevante também é a interação dessa Wealth Taxation com as outras formas de tributação que existem nos sistemas tributários. Então, por exemplo, na Noruega, a gente não tem tributação de sucessão. Já na Suíça, a gente não tem também a tributação de ganho de capital. E na Espanha, a gente tem um capping que fala que para você, se você pagou muito imposto de renda, isso abate do valor
que você tributaria da incidência do imposto sobre grande fortuna. Então, as sistemáticas são muito diferentes. Outro ponto relevante e muito sensível, a questão da valoração dos ativos que vão entrar na base desse imposto. Como que você avalia o valor de uma empresa fechada? Como que você valoriza uma obra de arte? São todos pontos que geram muito questionamento. Outra questão, a questão da liquidez. Como que, se uma pessoa tem muita propriedade imóvel, como que ela paga esse imposto? Ela vai ter que vender imóvel para pagar esse imposto? E você pode até facilitar e falar que isso pode ser pago a prestações, mas isso não resolve, são questões de difícil implementação. As taxas também, o que a gente viu é que todas essas taxas, as alíquotas, elas vão se reduzindo no decorrer, desde a implementação desses tributos até o momento atual. Tanto a última redução foi uma redução significativa na Noruega. E, quando a gente examina o efeito que esse imposto deve gerar, que é a arrecadação tributária, o que a gente vê é que a arrecadação é muito pequena. A Noruega até tem uma posição um pouquinho melhor que os outros 2 países, mas, comparativamente, também, os outros 2 países, a arrecadação é baixa. E, extrapolando um pouquinho, como que é essa situação nos países da América do Sul? Nós também temos experiências aqui perto sobre a tributação de grandes fortunas. Nessa tabela aqui, eu resumi algumas das características dos regimes que a gente tem em vigor aqui na América do Sul. Então, a gente tem Argentina, Bolívia, Uruguai e Colômbia. Algum desses países, a incidência já vem há algum tempo, como é o caso da Argentina e do Uruguai. E, quando a gente analisa as características desse tributo, a gente vê que eles incidem não só sobre indivíduos residentes, como não residentes. No caso dos não residentes, o que se considera é o patrimônio que o não residente teria no país. Já no caso do Uruguai e da Colômbia, outro aspecto interessante é que ele incide também para pessoas jurídicas, não só para indivíduos. Outro aspecto, ele incide, com exceção do Uruguai, sobre o patrimônio global. Já no Uruguai, é só sobre o que existe no Uruguai. A base também é sobre o patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? Seria os ativos menos os passivos. Isso só não é feito na Argentina. E, com relação às exceções, são inúmeras e variadas. E essa é uma das grandes questões que a gente coloca quando a gente analisa a implementação desse imposto, porque quanto mais exceção se der, mais a possibilidade dos contribuintes manipularem a forma como eles organizam o patrimônio para fugir desse tipo de imposto. E aqui também, como a gente viu nos países da OCDE, as alíquotas vêm se reduzindo no decorrer dos anos. E agora, considerando todos esses aspectos que a gente viu aqui, que a gente discutiu aqui agora, o que a gente conclui? Que, realmente, a experiência dos países não nos conduz a uma conclusão, mas nos leva a mais questionamentos. Por exemplo, como que eu devo, se eu quero realmente implementar, como que eu vou desenhar essa taxa? Qual vai ser o design dela? Quem vão ser os contribuintes? Qual a faixa que eu vou isentar? Enfim, são inúmeras questões que o Rodrigo vai debater um pouquinho melhor com vocês. E aí, para complementar esse grande cenário que a gente trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que tem se discutido nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Nos Estados Unidos, o que a gente viu recentemente? Tem a proposta de alguns senadores para a gente implementar o Wealth Taxation, mas isso é super polêmico e discutível, como em todos os outros países. E, recentemente, o Aviona, com essa polêmica da tributação dos super-ricos, o que ele sugeriu? Ele falou, olha, tributar os super-ricos realmente é complexo. E por que ele coloca também que é complexo? Porque grande parte do patrimônio dos super-ricos, seja o Elon Musk, seja o Jeff Bezos, é o quê? São ações dessas empresas negociadas em bolsa. Esse valor a mercado é renda não realizada. E, nos Estados Unidos, a gente teve o julgamento recente do caso Moore. O que esse julgamento colocou? Que não se pode tributar a renda não realizada, que é o que o professor Maris brilhantemente nos ensinou a vida inteira. Renda não realizada não se tributa. Então, o que o Aviona coloca para a gente?
implementar um imposto sobre grande fortuna é muito complicado. E ele sugere o quê? Uma reforma do sistema tributário. E o que ele propõe sobre 3 pilares dessa reforma? Um aumento da tributação das empresas, de 21 para 28, e a tributação do ganho não realizado. Só que como ele sugere essa tributação? Nos casos em que você tem, por exemplo, uma pessoa com um patrimônio muito grande, alavancado em ações, então você tem um valor de mercado alto, a realização imediata, ela só ocorreria se essa pessoa desse em garantia esse patrimônio para levantar um empréstimo, por exemplo. Nesse caso, você teria um fato gerador para a realização desse valor que ainda não foi tributado. E, por fim, devido a grandes, enfim, isenções e problemas na legislação americana, que também não vem ao caso discutir, ele sugere que não tenha-se mais a tributação de sucessão e doação. E para terminar essa exposição global, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão no Reino Unido. No Reino Unido, a gente teve um estudo vasto, logo após a Covid, em que se envolveu advogados, economistas, pessoas que estudam ciências sociais, o governo britânico, e de inúmeros relatórios, eles analisaram o que seria mais eficiente. Ter uma tributação do patrimônio, que seja, eles chamam one-off, então, tributou uma vez, não tributa mais, muito parecido com o que a gente fez aqui no momento da repatriação, de tributar o patrimônio fora não declarado uma única vez e não ter uma reincidência sobre esse patrimônio várias vezes. Ou fazer uma tributação anual. O que os estudos sugerem? Que seria melhor ter realmente a tributação uma única vez. E por que o estudo faz essa conclusão? Porque ele está focado em eficiência arrecadatória e custo de arrecadação. Então, nesse caso, a conclusão óbvia é melhor tributar uma única vez. Por outro lado, e eles levantam essa questão, se eu quero, de alguma forma, diminuir a desigualdade, isso seria possível via a tributação anual? E eles levantam inúmeros questionamentos. Por quê? Porque você tem a questão que, quando você impõe um tributo anual, você não consegue prever efetivamente qual vai ser o comportamento dos contribuintes. E, além disso, além de você ter esse problema de comportamento, das pessoas poderem sair do país, você tem também o problema de evasão. Então, eles ponderam que isso seria muito difícil ponderar, enfim, qual que seria uma efetiva arrecadação. Enfim, acho que, por hoje, agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai complementar a exposição, relacionando todos esses aspectos do cenário brasileiro. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, uma palavra de agradecimento, não só a todos vocês que estão aqui prestigiando esse evento, mas a todos que participaram da organização, ou da preparação, enfim, que estão contribuindo, colocando esforço, queimando os neurônios para tratarmos dos desafios da tributação internacional. Gostaria de cumprimentar a mesa, da qual na pessoa da doutora Tatiana, e, sem maiores delongas, para a gente não perder aqui o fio da meada, a Isabel nos trouxe um cenário que já aponta aqui algumas possíveis conclusões que vão ser confirmadas daqui a pouco. Mas que conclusões são essas? Imposto sobre grande fortuna é um imposto com muitas dificuldades, não só de ordem prática, não só no que diz respeito ao design, as escolhas que têm que ser feitas para conformar esse tributo, mas especialmente no que diz respeito ao custo versus o benefício de se implementar esse tipo de tributação. Pois bem, como é que nós estamos no Brasil hoje? De fato, há um clamor por se tributar mais ricos em qualquer lugar do mundo. Dependendo da forma como se faça a pergunta, a resposta vai ser sempre direcionada. Alguém aqui é a favor da poluição? Não. Então, um imposto que vise, eventualmente, combater ou mitigar formas de poluição vai ser bem-vindo.
E, de um certo modo, quando se fala de tributar os ricos, em última instância, o que se quer prestigiar? É o princípio da capacidade contributiva. Contribui mais aquele que pode mais, do ponto de vista econômico. Mas isso nos traz uma necessidade de refletir de novo, então, se esse tributo seria a melhor forma para se alcançar esse objetivo. O Brasil não é diferente do resto do mundo. O nosso sistema capitalista, o nosso sistema econômico, o regime vigente no mundo todo, ele contribui para esse processo de aglomeração, né, de riquezas. Então, esse é um dado do problema. Isso não é algo que é novo e não vai ser isso que vai direcionar a decisão. No entanto, é esse argumento que tem sido utilizado para fomentar a ideia de criação de um imposto sobre grandes fortunas. A ideia de que há desigualdade, e que a desigualdade ela é ruim, por óbvio, porque ela traz uma série de outros problemas e efeitos para o mundo todo, ela leva essa ideia de que precisamos ter uma forma de controlar a concentração de riqueza. Será mesmo que esse tributo vai resolver esse problema? Ou seja, me parece que há um desalinhamento entre o propósito, entre o objetivo, que é colocado em pauta, e aquilo que efetivamente vai se alcançar com a implementação desse tipo de tributo. Então, esse descasamento entre propósito e medida precisa ser colocado em exposição, precisa ser atacado de uma certa maneira, e isso vai fazer com que a gente reflita e conclua sobre a pertinência ou não de se ter esse tipo de tributo. Nós temos uma comparação muito rápida aqui do Brasil perante os demais países da América Latina, e também em relação ao OCDE, que indica que nossa carga tributária já representa um montante significativo do PIB. Nós temos uma carga tributária, isso é sabido, equiparada de países de primeiro mundo, vamos colocar assim, países já num nível de desenvolvimento mais avançado que o nosso. De novo, não é isso que vai fazer com que a decisão de se implementar um imposto sobre grandes fortunas per se, né, não é isso que vai definir, mas isso já é um indicativo de que o nosso sistema já é um sistema que onera demasiadamente quem produz. Se o sistema tributário, um bom sistema tributário, ele deve buscar, né, uma situação de respeito à isonomia, equidade, eficiência, simplicidade e todos aqueles atributos que os economistas gostam de relacionar, colocam também a neutralidade, né? E eu tenho reservas em relação a esse requisito, porque eu acho que essa neutralidade é utópica. Os tributos vão afetar preço e o mercado se acomoda para enfrentar um novo ônus tributário. Então, se um bom design de sistema tributário leva isso em consideração, leva esses elementos, a gente tem opções, né, em relação à renda, poupada, consumida ou gerada, que leva a diferentes tipos de fatos geradores ou hipóteses em que eu posso ter incidência tributária. Mas o imposto sobre grandes fortunas, tal como previsto na nossa Constituição, lá no artigo 153, de competência da União, ele nunca foi, de fato, instituído, não por outra razão, que é justamente a dificuldade, as dificuldades que existem em relação à escolha desse método de tributação. Nós temos a tributação da renda, que é clássica, que é talvez a forma mais tradicional e imediata quando a gente fala de direito tributário, né, de amealhar recursos para o Estado. Nós temos a tributação das heranças, das doações, como uma maneira de também capturar a riqueza. Nós temos a tributação da propriedade, dos imóveis, enfim. Então, já há meios. A questão é saber se nós podemos aprimorar esses meios para se chegar num design de sistema tributário que leve à redução, né, dos problemas enfim, que o Estado enfrenta, os diferentes desafios que o Estado enfrenta e as necessidades,
né, na consecução dos interesses públicos. Então, redução de desigualdade não se faz prioritariamente pela via da tributação. Existem outros mecanismos de políticas públicas que vão chegar a esse resultado, né? Então, isso é algo que vai se confirmar quando a gente começa a pensar, então, o que seria um imposto sobre grandes fortunas aqui no Brasil. Isso começa com a dúvida, o que é uma grande fortuna? Como definir o que é grande fortuna? Para mim pode ser 1 milhão, para outra pessoa pode ser 10 milhões, ou para o Zuckerman pode ser 1 bilhão de dólares. Mas e aí? Nós vamos alcançar uma equidade horizontal e vertical ao mesmo tempo, ao estabelecer um threshold num patamar mais alto? E aí aquele que também tem uma capacidade contributiva elevada deixa de pagar o imposto porque ele tem um patrimônio um pouquinho menor. Então, esses pontos, obviamente que isso pode acontecer quando a gente fala de progressividade mesmo, no plano da tributação da renda, mas pelo menos existe um sistema coerente que busca alcançar minimamente a capacidade contributiva nesses termos. Então, vamos lá. Eu preciso saber o que é grande fortuna, o que é riqueza, que seria suscetível de ser tributada, qual alíquota aplicar, como é que eu vou fazer o assessment, como é que eu vou valorar os ativos. Um dos grandes incômodos que existem em relação a, quando se tem a ideia de tributar a grande fortuna, é a alegação, que consta desses relatórios, daqueles que defendem essa ideia, de que a renda, melhor dizendo, que a riqueza, ela acaba permitindo o diferimento da tributação, porque os bilionários do mundo, eles possuem o quê? Eles possuem ações de grandes empresas. Se a gente pegar as pessoas mais ricas do mundo, nós vamos ver que eles são detentores de ações de grandes empresas. A não ser que eles venham a vender essas ações, eles não vão incorrer na tributação do ganho. Podem ser que recebam dividendos, mas eles podem também diferir a tributação ao não distribuir dividendos, a reinvestir os lucros gerados e por aí vai. Então, esse incômodo que existe, haveria, então, uma espécie de diferimento da tributação que o imposto sobre grandes fortunas visaria justamente vencer. De outro lado, eu poderia dizer o seguinte, não, mas espera lá, se nós estamos falando que a tributação da renda, de um certo modo, e aqui eu estou falando da renda produto do capital, do trabalho, ela depende de realização, eu estou contrariando a ideia de realização quando eu tenho uma tributação de uma renda presumida. Eu posso ter esse tipo de argumentação justamente para combater a ideia da tributação de grande fortuna, mas, voltando ainda à ideia de valoração dos ativos, eu vou ter uma dificuldade muito grande de como valorar. Eu vou descontar os passivos, vou descontar as dívidas, como é que eu vou fazer a avaliação, né, nas diferentes hipóteses de diferentes ativos? Não é algo simples, óbvio e tão fácil de ser alcançado. Aí temos outros aspectos, né, relacionados, por exemplo, à territorialidade ou à tributação em worldwide basis. Eu vou considerar só os ativos de um país ou eu vou considerar toda a riqueza que uma pessoa tem, independentemente de onde ela está localizada? Isso também é um ponto absolutamente importante. E há, em função da eleição, por exemplo, do critério de conexão ao território do país, justamente para justificar a tributação, há um problema de fuga. A França, quando, em 2013, 2011, 2013, quando reinstituiu lá a tributação de grandes fortunas, acabou experimentando uma fuga de milionários do seu país, que não concordavam em pagar mais em função já da alta carga tributária existente naquele país. Então, isso só demonstra que, a depender de como esse tributo ele é instituído, isso pode gerar consequências no sentido de os contribuintes buscarem outras jurisdições, buscarem cancelar sua residência no país. E aí alguém fala, então é por isso que estão tentando fazer, no âmbito multilateral, no âmbito internacional, um movimento para que todos os países adotem ao mesmo tempo, porque aí você vai dificultar esse tipo de planejamento. É certo, é fato, mas será que os países vão adotar
o mesmo threshold, esse é o perigo. A proposta fala em bilionários acima de, né, $1 bilhão. Nós vamos ter poucos contribuintes aqui no Brasil, sabemos. Mas outros países vão ter um número maior de contribuintes. Será que isso faz sentido, todo esse esforço de se criar uma tributação como essa, para um resultado que não vai ser efetivamente tão significativo? Então, são questões que se colocam, há aspectos de natureza política, ideológicas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro, que até hoje não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ação visa justamente forçar a União Federal a instituir o IGF, né? Quer dizer, por que não foi instituído até hoje? O objeto dessa ação é esse. E, para além disso, em termos de iniciativa legislativa, nós tivemos diversos projetos de lei, dezenas, voltados justamente a se buscar a criação desse tipo de tributo. Pois bem, então, saindo um pouco da ideia de como esse tributo deveria ser definido, e pensando agora no nosso sistema, estamos vivendo um momento de reformas, a ideia é demonstrar, será mesmo que a gente precisa do IGF? Vejam, nós tivemos a emenda constitucional 132, que veio com o propósito de reformar toda a tributação do consumo, mas acabou entrando também no mérito de se estabelecer, de se impor a tributação progressiva em relação ao imposto sobre herança e doação. Ok. Para além disso, né, tivemos a previsão, de uma maneira mais clara, sobre os critérios para se tributar por esse mesmo tributo, imposto sobre herança e doações, situações internacionais, situações em que os ativos estão no exterior, doador e donatário estão no Brasil, o herdeiro está no Brasil, mas o inventário se processa no exterior, enfim, situações internacionais de um modo geral. Então, a gente vê o quê? Um aprimoramento. Um aprimoramento do sistema para capturar melhor a tributação por essa via. Nós tivemos, no final do ano passado, a edição da Lei 14.754, que, para além da questão dos trusts, tratada pelo Ricardo, também criou uma pretensa regra CFC para pessoas físicas. Na verdade, ela é uma regra CFC para pessoas físicas, mas ela foi um pouquinho além, porque ela tributa automaticamente os lucros das controladas no exterior, de pessoas físicas residentes no Brasil, controladas essas diretas ou indiretas, né, direta ou indiretamente detidas, em pessoas jurídicas, né, offshores, em paraísos fiscais ou países com regime de tributação favorecida. Mas, para além disso, também estabeleceu que isso se aplica para o caso de controladas que, ainda que não situadas em paraísos fiscais, tenham renda ativa própria inferior a 40%. Então, isso faz com que nós tenhamos um sistema que captura melhor, gostemos ou não, tenhamos reservas ou não quanto à constitucionalidade ou legalidade desses dispositivos, mas que captura uma maior parte da riqueza que, porventura, poderia ser tratada como ou não realizada, ou diferida indevidamente, ou abusivamente alocada no exterior para evitar a tributação no Brasil, pouco importa. E, em relação ao ITCMD, a gente vê aí na lei complementar, no projeto de lei complementar que regula a reforma, né, no plano infraconstitucional, a gente vê uma série de outras medidas que estão sendo colocadas, já foram aprovadas na Câmara, para fechar, vamos dizer assim, brechas de planejamento tributário em relação à tributação da herança e de doação. Exemplo, distribuição disfarçada de lucros entre pessoas vinculadas ou pessoas de alguma maneira relacionadas, o estabelecimento de tributação no perdão de dívida, situações de várias naturezas, mas que demonstra o quê? Demonstra o apetite do Estado, ou a intenção do Estado, de se aprimorar a tributação e capturar mais riqueza. Ok.
Pois bem, então, esse cenário de reforma, ele é um indicativo de que nós estamos passando por mudanças, mudanças essas que estão, queiramos ou não, aprimorando o nosso sistema, com críticas das mais variadas naturezas ou com elogios que possam ser colocados, mas o fato é que a gente tem que olhar para tudo isso e, a partir disso, saber e indagar. Precisamos de uma tributação sobre grande fortuna, mesmo depois disso? É necessária essa forma adicional de tributação no Brasil? Nós vamos alcançar redução de desigualdade a partir desse mecanismo tributário? Porque essas perguntas precisam ser respondidas e respondidas de uma forma séria, porque, do contrário, vira uma questão meramente ideológica, vira um instrumento que não se propõe a alcançar o propósito para o qual se alega, né, ser o motivador da criação desse tipo de tributo. Nós temos complexidade, o exemplo, a experiência internacional mostra complexidade e baixa arrecadação, né? Problemas de valuation, como eu mencionei, como valorar os tributos, equidade horizontal e vertical não necessariamente alcançadas, então, a questão da residência, como eu disse, se nós tivermos uma iniciativa unilateral, podemos ter margem para planejamento, os milionários vão sair do país e por aí vai. Então, a ideia geral é que nós precisamos aguardar, talvez um pouco, sem que haja esse movimento muito impetuoso de instituição, de reforma. A gente precisa dar tempo ao tempo para saber se as medidas que estão aí sendo implementadas, se elas vão gerar um aumento de arrecadação, se a economia vai absorver bem todas essas medidas, e saber se, com outras políticas públicas, nós conseguimos alcançar essa questão de redução da desigualdade. Um outro problema, que não tem a ver exatamente com o direito tributário puro, mas que, de algum modo, foi denunciado pelo professor José Maria, né, na sua fala, nós precisamos olhar para o outro lado da equação, não basta só olhar para a arrecadação. A gente tem que colocar a lupa na forma como o dinheiro é gasto pelo Estado. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar discutindo aspectos técnicos da tributação, mas o dinheiro nunca vai chegar nas finalidades, né, primordiais para as quais a tributação deveria, né, se valer como instrumento do Estado, de viabilizador, né, das ações do Estado de modo geral. Para finalizar, né, a pergunta que eu já fiz várias vezes, reiteradas vezes, sobre a desigualdade, ela realmente parece que pode ser respondida no sentido de que não, tributação de grande fortuna não vai acabar com desigualdade. A ideia de aguardar, né, os efeitos da nossa reforma me parece ser algo prudente e necessário para que a gente possa pensar em avançar. O alerta de que a fixação do que vai ser grande fortuna, se for no plano multilateral em $1 bilhão, acho que não vai causar maiores preocupações e não vai nos demandar mais muito tempo de análise, porque isso vai se restringir a um universo muito pequeno de contribuintes. Mas se o Brasil tiver a postura de insistir com esse tipo de ideia e colocar o nível, né, do que é um patrimônio, uma grande fortuna, num patamar muito baixo, isso vai gerar, obviamente, a necessidade de questionamentos, ou de planejamentos, ou de acomodação, de algum modo, por parte dos contribuintes brasileiros. Então, em linhas gerais, era isso. Eu agradeço pela atenção. Acho que falei até mais do que eu pretendia falar, mas o tema é, de um certo modo, apaixonante. Apaixonante mais no sentido de criticar, né, construtivamente, e pensar no sistema tributário como um todo de uma forma mais ampla, né, e com menos argumentos retóricos, né, que, por vezes, direcionam esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo. Professor Lucas, a França já tem uma experiência
de décadas, né, desde os idos dos anos 80, já tributa as fortunas de seus residentes, e passou em 2017, no governo Macron, por uma reforma que, como a Isabel bem colocou, reduziu bastante aí o escopo de incidência da tributação sobre esse patrimônio dos super ricos. Paradoxalmente, também foi o presidente Macron um dos primeiros a apoiar a iniciativa do governo brasileiro, agora na reunião do G20 de fevereiro, no que pertine à implementação de uma tributação mínima global para os super ricos. E, por isso, eu te pergunto, como se deu, né, e quais são as grandes discussões, controvérsias havidas na França, um país que já tem décadas de experiência com a tributação de grandes fortunas, e por que esse movimento em 2017, né, do governo francês, e por que se busca ainda repensar a tributação naquele país? It works? Yeah. Thank you, Fernanda, and I will definitely refer to the Macron paradox at the end of my presentation to answer that riddle. France has an experience with wealth taxation, I mean annual wealth taxation for the good and for the bad over the last 40 years. Now, probably we would need to replace this annual wealth tax in the context of French wealth taxation. In France, where we talk about wealth taxation, we basically talk about the annual wealth tax, but also about the inheritance and gift taxes, and also about local property taxes, actually, which are also a form of property wealth taxation, but they do not target in any specific way high worth individuals, so I will just leave them aside, but they actually, local property taxes, raise more revenue than the inheritance and annual wealth tax combined. So, as shown in my previous contribution, with the rates going as high as 45 and 60%, so inheritance and gift taxes are a very, very important issue in France and have a financial impact on taxpayers, which is important. And they are also a non-negligible revenue raiser for the state. So the inheritance gift tax represents, like, together 15 billion euro a year on average, which is not, it's quite a lot in the French budget. But you have to relate that to the total tax revenue in France, which is 1,150 billion euro a year, and then you can see that in any case, wealth taxation is an add-on to consumption and income taxation. So for the last 40 years, the most characteristic feature of the French system was the existence of an annual wealth tax. And by the way, for me, it still exists. Because the new tax is not that new, actually, and it is the old tax with the taxable base being reduced just to immovable property. So that annual wealth tax was established, as said by Isabel, in 1981. In 1981. By the left-wing government at that time under President François Mitterrand, under the name of tax on great fortunes. Then it was abolished for 2 years when the right came back to power, 86, and then re-established 1988 under the new name of solidarity tax on fortune. And solidarity, it was political marketing to say that, to highlight that the revenue from the tax was attributed in the budget to finance a minimum subsistence income for the poor. There was obviously a paradox to some point with this tax, because it was established to some extent against the tide of history at the beginning of the Reagan-Thatcher era. And in fact, France established the tax very late in history and kept it after
while other countries abolished it, and it was highlighted by Isabel in her presentation. So in 1981, almost all European countries, except for the UK, had an annual wealth tax, and since decades. But as of the 1990s, most of them have abolished it, even the very progressive Sweden. And today, as said, only Spain, Switzerland, I think Greece as well, and Norway have still an annual wealth tax on individuals. So the tax was abolished in France 2017 with the arrival to power of President Macron, and replaced with a more limited tax on immovable wealth, but which actually carries forward most of the features of the old wealth tax, except for the base. So, as highlighted before, this tax obviously concentrates probably 50% of political debate in France about taxation, but it has never been a revenue raiser. So at best, the old, larger wealth tax raised 5 billion euro a year, and the new tax raises actually 2.5 billion. So you can see that it is not really an abolishment of the old tax, but a reduction rather of its scope. I think the experience of France shows first and foremost the difficulty to establish such a global tax, annual global tax on total wealth. So to state some basics, the 1981 tax was a tax paid every year by an individual on the net wealth assessed on January 1. So it is as if a taxpayer needed to compute the tax on his own inheritance each year. This was basically the way it worked. And French residents were taxed on a worldwide basis, while non-residents only on assets in France, located in France, and tax treaties would generally apply, the income tax treaties would apply to the fortune tax with important consequences. However, and this is my point, as of 1981, some very significant exemptions were introduced for different policy reasons, and were exempt from the very outset, among others, works of art, in order to keep the collectors in France. And most importantly, there's always been an exemption for the so-called professional assets. And that's an important one. The professional assets, in the sense of this tax, biens professionnels, were assets necessary for business activity of an individual. So if the business was run as sole proprietorship, it was the property, plant, equipment, inventory, cash of the business. But more importantly, it also covered shares in a company in which the taxpayer would exercise his business activity. Now the exemption dependent on conditions, which became a major point of attention in practice. A French professor, Causion, has brilliantly summarized the three conditions under a formula saying that the taxpayer had to be a director, a capitalist, and well paid to be able to get the exemption for shares. So the taxpayer had to occupy a direction function in the company of which he would hold the shares. He would need to be a capitalist in the sense that he had to hold at least 25% of the capital of that company, but that condition could be waived if shares represented at least 50% of the assets of the taxpayer, and then well paid, the compensation from the company
had to exceed 50%, 50% at least of the total income of active income of the taxpayer. So probably if Elon Musk were a resident of France, he would not pay the wealth tax on his shares in Tesla, even in 1981. And at the end of the day, in practice, well, this tax was levied on real property, on cash, and on shares non-eligible for the professional assets exemption. So it was ironically said that this was a tax on millionaires, but not on billionaires. But we can understand why this exemption was introduced. Obviously, it was not to impair the competitivity of France, over a certain level. Now, another big question that arose from the operation of the tax was whether it could amount to an indirect form of confiscation. So the tax is paid only if the net wealth of the taxpayer exceeds 1.3 million euro, and then you have a taxable tax schedule with the progressive rate system and a marginal rate of 1.5% of taxable assets above 10 million euro. However, you should always relate the rate, I think, of the wealth tax to the average return on capital in an economy. So, for example, in the 80s, the marginal rate was more like 4%, but at that time, inflation stood at 15%, and a savings account was, raised 15% interest for the taxpayer. So perhaps that 4% rate was less burdensome than a 1.5% rate in a low inflation environment. So the big question is, and was and still is, by the way, should the tax system establish a relation between the wealth tax and the annual income of the taxpayer in order to respect the constitutional principle of ability to pay? And that was a question which popped up a lot in the French debate, but also in case law of the Constitutional Court. In 2005, the right introduced a mechanism called the direct tax cap, bouclier fiscal, the tax shield, according to which the annual amount paid in income taxes, local property taxes, and the annual wealth tax should not exceed 60% of taxpayers' annual income. And if it did, taxpayer was entitled to a refund from the Treasury. In 2007, with Sarkozy, the cap was lowered to 50% of income. The Constitutional Court said that this mechanism was not only conform with the Constitution, the ability to pay principle, but it was actually a good one, a virtuous one, helping to achieve the objectives of the Constitution, because a confiscatory taxation would defeat the ability to pay principle. But the judge never said the rate of the cap. He just said Parliament made no error of appreciation in fixing the cap rate at 50%. Then came the financial crisis in 2011, 8, 9, 10, and 11. And under Sarkozy still, the tax was reformed. The rate was decreased to 0.5%, the marginal rate, but at the same time, the direct tax cap was abolished as not being useful anymore, according to the legislator. But 1 year later, 2012, the left wing returns to power, and under President Hollande, the old rates of the wealth tax are reestablished, but without reestablishing the cap, the direct tax cap. And the Constitutional Court again is asked for a ruling, and it rules in August 2012 that a direct tax cap is not only constitutional,
it is mandated by the Constitution. There must be some cap vis-à-vis income. And after that, the left-wing government enacted a new but much less advantageous cap, which is still in force, and which says that the amount of income taxes and wealth taxes in France should not exceed 75% of taxpayers' annual income. And the Constitutional Court said it's okay. So this, in December 2012, at fixing the rate at 75%, the legislator was reasonable. And finally, the big reform came after President Macron came to power, 2017. So the ESF, the old wealth tax, was abolished and replaced with the tax on immovable wealth. Again, materially, it is not a new tax. It is basically the old tax with its base limited to real estate. So the exemption for professional assets remains, the territorial scope, worldwide principle, thresholds rates, the cap remains the same. Just 1 minute. Now, the stated objective of the reform was twofold. One, to deal away with the major problem which was associated with the old tax, where important shareholders, non-eligible for the bien professionnel exemption, were incited to leave France, sell their shares, generally to American pension funds, and transfer cash abroad. And the second objective was to direct savings towards shares rather than towards real estate, which is the best investment in France, generally for most French taxpayers, because it is was considered by the legislator that real property is a non-productive capital. Well, what was the impact of this reform? There was a very tangible first impact. Many tax lawyers had to find another specialization, was the first one. But the second one, more seriously, is that the reform seems to have had some impact on taxpayers' mobility, namely on the tax flight. So we have data from the tax administration, and between 2011 and 2016, it concerns the old wealth tax taxpayers. The number of departures from France of such taxpayers was about 950 a year, and number of returns was like 370, resulting in a negative balance of 600 departures of high net worth individuals taxable to the wealth tax. And after we have data for the IFI taxpayers, namely the taxpayers of the new tax, and now we have a positive balance with more returns than departures of such taxpayers. Now, and I will conclude with that, it's still a big issue in France, and many important political parties plead for the return of a more robust wealth taxation. And then I will refer probably to the paradox of Macron that Fernanda referred to. I think the problem is not having a wealth tax. A problem is being the only country in the world having one. And if all countries introduce one, then you don't anymore have a problem with competitivity. Thank you. Muito obrigada, professor. Então, encerramos, por conta do horário, não teremos tempo para colocar mais questionamentos, mas agradeço novamente a todos os membros aqui do nosso painel pelos tão ricos debates, né, repletos aí de detalhes, que certamente nos ajudarão a refletir mais dentro desse escopo de pensar a tributação sobre a perspectiva de uma maior igualdade no futuro, para que nós aqui numa faculdade pública, né, e num congresso fomentado pelo IBDT,
que sempre fomenta debates, discussões, e qualifica tanto os profissionais brasileiros, trazendo tudo que tem de tendência aí fora, que vai completar seus 50 anos, vida longa ao IBDT, que sobreviva a todos nós, mas que pensemos, né, e permeados aí das discussões do painel, numa tributação eficiente, justa, progressiva e que atenda às demandas sociais aí no futuro. Eu devolvo a palavra à Tatiana, presidente da mesa, para que possa encerrar formalmente o nosso painel, e agradeço a todos pela presença. Bom, gostaria de parabenizar os palestrantes pelo rico debate, né? A palavra rico agora nos causa um certo receio, né? Considerando o tema debatido. Mas eu gostaria de agradecer também a audiência, que se mostrou bastante preocupada pelo que eu vejo aqui, com a tributação das grandes fortunas, né? Provavelmente que detém. Em especial, acredito eu que a preocupação também seria do professor Chueire, né? Porque, segundo a palestra de ontem, o professor Chueire cobra milhões em relação aos seus pareceres. E nos atentar em relação ao andamento, né, das discussões no âmbito internacional, considerando o que bem trouxe a doutora Isabel, em relação à declaração que foi aprovada no G20, né, com o estudo do Gabriel Zucman, e também no âmbito agora nacional, por conta do PLP 108, que tem como destaque a regulamentação do IGF, né, para quem tem mais de 10 milhões, ou seja, teria uma alíquota de 0,5% a 1,5%, né? 1,5% para quem detém mais de 80 milhões, e também chamar a atenção que no PLP 108 vão ser conceituados, né? Tem uma atribuição aos estados para conceituar o que seria grande patrimônio para fins de aplicação da maior alíquota do ITCMD, que hoje é de 8%, e que há projetos de lei, projetos de resoluções do Senado, tratando aí uma pretensão aí de uma alíquota de 16% a 20%, 22%. Então, por conta do tempo, eu gostaria de agradecer e declarar encerrada aqui a mesa. Obrigada.